Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. Agradeço àqueles que têm estudado, compartilhado, assistido nossos vídeos, que o objetivo, como eu sempre disse, não é ganhar dinheiro com essas informações, mas trazer verdade para aqueles que se interessam em conhecer a verdade um pouco mais. Como sempre disse, se fosse o interesse fosse monetário, eu estaria falando de outros assuntos que ia agradar muitas pessoas e trazer para esse interesse. E hoje o assunto é um assunto que vai trazer uma conscientização sobre a questão da religião. Muitas pessoas confundem religião com instituição, né? Não separam as coisas, muitos fazem da instituição a sua religião. As instituições, elas têm seus nomes, né? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, ou seja, cita o nome da instituição. Quando pergunta a religião, qual a sua religião? Aí fala, eu sou batista, pentecostal, adventista, testemunho de Jeová. Então, eles dão a religião, eles identificam com o nome institucional. E hoje nós vamos falar sobre essa questão desse fundamento institucional que muitas pessoas às vezes deixam de praticar a verdadeira religião e realmente se congregar da forma que é dito da Bíblia como deve se congregar. Então hoje o tema está baseado lá em Mateus 25, versículo 35 a 45. Essa é aquela parábola, né, que vai falar das pessoas que quando chega no juízo final e Jesus vai separar, ele diz assim, vou separar as pessoas como o pastor separa o bode das ovelhas. E ele começa com as que estão à sua direita, as ovelhas, e fala, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive preso, foste me visitar, estive doente, você foi me ver, né? E ele vai qualificando essas ações. E essas pessoas perguntam, mas Senhor, quando foi que nós fizemos isso? Vejam que essas pessoas faziam essas ações e elas não praticavam essas ações com algum meio de alcançar salvação, qualquer coisa, porque eles não sabiam que estavam fazendo aquilo para Jesus, para que eu vou fazer isso para Jesus para alcançar a salvação. Mas Jesus fala para eles, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim o fizeste. O interessante, muito importante nesse versículo, é com quem Jesus se identifica. Ele se identifica com presos. E você sabe que quem está preso ali, vamos dizer que de 100, 2 ou 1 vai ser inocente naquela situação, né? E Jesus se identifica com essas pessoas. Ele se identifica com os presos, se identifica com os enfermos, se identifica com os mendigos, né, aqueles que não têm roupa, não têm comida, se identifica com os pobres, se identifica com os excluídos, né, ali que estão à margem da sociedade, né, excluídos da sociedade. E Jesus se identifica com essas pessoas e fala, quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim o fizeste. Né? Muitos cristãos esperam que bata a sua porta uma velhinha, né, viúva, com uma criancinha órfã segurando as mãos e pedindo um prato de comida e roupa. E aí ele fala assim, eu vou dar esse alimento. Mas quando bate um homem, um usuário de drogas, não, isso aí não vou dar, isso é para droga, e desfaz, né, daquela pessoa. E esse cristão, ele espera isso, né? E por incrível que pareça, pode acontecer, mas raramente você vai ver uma viúva com uma criança órfã segurando na mão, uma idosa ou a viúva com uma criança bater a sua porta. Entendeu? E o interessante desse verso é que as pessoas, elas saem ao encontro dessas pessoas, elas vão aos hospitais visitar, elas vão às prisões visitar, elas vão de encontro a essas pessoas que estão necessitadas. Esse que é o fato interessante. E aí nós temos lá em Mateus 7:21, outro fato interessante, né? Ele diz o seguinte, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Né? E há um grupo de pessoas, e que nós podemos identificar essas pessoas com os mesmos bodes lá, porque eles têm o mesmo destino desses bodes. Né? E eles chegam para Jesus e falam, Senhor, Senhor, nós
curamos em teu nome, nós profetizamos, ou seja, nós pregamos, nós fazemos cultos, a igreja, estamos na igreja todo o tempo, né? Fazemos cultos, pregamos, então fizemos muitos milagres. Aonde você encontra esse tipo de pessoas? São pessoas que estão dentro das instituições religiosas. Essas pessoas eram pessoas institucionalizadas, que seguiam esse protocolo de ações. E interessante que Jesus fala para eles, eu nunca vos conheci. Como que pode você falar o nome de alguém, fazer as coisas, o nome dessa pessoa, e ela dizer, nunca vos conheci? E por que Jesus não conhecia essas pessoas? Porque justamente elas não foram aonde Jesus estava. E eles têm o mesmo destino dos bodes, porque os bodes não foram ao encontro de Jesus. Porque as pessoas querem encontrar Jesus, às vezes, em lugares que lhes são agradáveis. Numa igreja bem arejada, ar-condicionadozinho, gente bonita, cantando, pregando, pastor eloquente, uns sermões eloquentes, música arrebatadora e aquela muvuca toda, todo mundo pulando, batendo palmas. E sai, eu estou cheio do Espírito, aqui dentro está cheio do Espírito, e aí eles querem encontrar Jesus nesse ambiente. E Jesus não estava lá. Jesus está lá com os presos, os doentes. É lá que Jesus está. Né? Eu acho interessante, tem um vídeo muito legal, que acho que é de uma igreja batista, que mostra Jesus indo com os garis, né, carregando lixo, indo lá com aquelas pessoas nas ruas, né, que estão ali. Então, essas pessoas Jesus não conhece porque elas não conheciam a Jesus, porque elas não foram aonde Jesus estava. Elas iam para os cultos nas igrejas, viviam dentro das igrejas, cantando, orando, bonitinho, mas não iam aonde Jesus estava. Porque Jesus estava entre os presos, os doentes, os mendigos, os pés inchados. É lá que Jesus estava, entre essas pessoas. Eu acho interessante, quando você fala com alguns, eles podem desmentir, mas é tradicional entre eles, que muitas igrejas pentecostais, elas gostam de dar a paz do Senhor, né? E eles dão essa paz do Senhor entre eles. Né? Eles vão dar para alguém que não é da igreja deles, se for uma pessoa que fale para eles a paz do Senhor, ele devolve. Mas eles não saem dando a paz do Senhor para quem não faz parte da instituição religiosa deles. E é interessante que quando começa essa questão da paz, os discípulos dão a paz para alguém, Jesus manda os discípulos saírem atrás de pessoas que ainda não conheciam a Jesus, que não eram crentes. Os discípulos saíram para evangelizar. E Jesus disse para eles ir lá e dê a paz a essas pessoas. E se eles não aceitarem a paz volta para você. A paz não era entre eles, porque eles já tinham com eles o príncipe da paz, que era Jesus. Eles deviam levar a paz a quem não tem paz. Justamente as pessoas que não conheciam a Jesus. E hoje eles fazem o contrário, a paz do Senhor entre eles. Né? E não fazem com os outros, porque não é da igreja, não tem que ter a paz. Então você vê que as pessoas, as instituições religiosas, elas mantêm as pessoas dentro de uma ilusão de que Jesus está ali na beleza da toda aquela liturgia, e Jesus não está lá. Jesus, no templo, ele só ficava ali no pátio. E Jesus disse que esse templo não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ele disse que o culto verdadeiro que Deus quer é o culto em espírito e em verdade. Então, Jesus não conhecia essas pessoas, porque elas não estavam indo ao encontro de Jesus. Se iludiam com a ideia de que estão dentro da igreja, curando, profetizando, pregando, né, fazendo milagres ali nas igrejas. Jesus estivesse com eles. E Jesus fala, eu nunca vos conheci. E para aquelas pessoas que faziam os atos de bondade. Em Tiago 1,27, ele fala qual é a verdadeira religião. Né? Às vezes as pessoas ficam buscando qual é a verdadeira igreja, qual é a verdadeira religião. Será que é a pentecostal? Será que é a testemunha de Jeová, batista, adventista? E a resposta está na própria Bíblia. A verdadeira religião é essa, cuidar dos órfãos, dos necessitados, em suas necessidades. Essa é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira prática do mandamento de Jesus. Amar o seu próximo como a si mesmo. Então, nós temos outro fato interessante lá no Mateus 22:10, falando da boda, da núpcia, né? Jesus chama aquelas pessoas, o rei chama aquelas pessoas, os nobres, aqueles que faziam parte do ciclo do rei ali, da nobreza, e cada um dando uma desculpa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Eles não estavam preparados para ir para as bodas.
E aí quem ele chama? Ele chama aquelas pessoas que estão nos becos, e a palavra diz pessoas boas e más, né? São chamadas para participar das bodas, da festa. Então, irmãos, não se iluda com a ideia de que porque você está dentro de uma denominação, dentro de um templo físico, dentro de uma instituição religiosa, que você está tendo encontros com Jesus. Você pode viver uma alegria momentânea, baseada nas emoções que muitos eloquentes pastores trazem para você. Mas o verdadeiro encontro com Jesus são fora dos templos. Porque Jesus não estava dentro do templo, ele sempre esteve fora do templo. Ele pregava ali, nos pátios do templo, não lá dentro. Então, você quer ter um encontro com Jesus? Vá buscar onde Jesus está. Jesus está lá nos hospitais, junto com os doentes, com os mendigos, com os presos. E Jesus se identifica com essas pessoas, irmãos. Pessoas que a gente discrimina, que a gente olha às vezes com desprezo. E Jesus se identifica com essas pessoas. E diz que se você fez a essas pessoas, você fez pessoalmente para ele. Então, quer ter um encontro com Jesus? Comece hoje a praticar a verdadeira religião de Tiago 27, cuidando dos necessitados em suas necessidades. Que Deus mais uma vez te abençoe e que você possa tirar isso como lição e a partir de hoje praticar a religião, como fala Tiago, né? De praticar a religião. Que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.